arquitetura da aplicação. Então agora a gente vai entender como que os principais componentes desse nosso sistema se relacionam para que a gente forme a base para o desenvolvimento desse sistema, não só desse como dos demais sistemas do projeto ERP. Lembrando que essa aqui é a estrutura básica de todos os módulos do nosso projeto ERP, tá ok? Então nós temos como estrutura básica esses 3 frameworks, né? É o Windows Presentation Foundation, WPF, Windows Communication Foundation, que é o WCF, e o NHibernate, que é a camada de persistência. Camada de apresentação, WPF, camada de servidor, WCF mais NHibernate. São esses 3 principais frameworks que nós vamos utilizar. O WCF, então, que é o framework de comunicação e que faz e que viabiliza a comunicação entre a minha aplicação cliente com a minha aplicação servidor, é construído sobre 3 elementos principais, que são os contratos de serviços, os contratos de dados e os endpoints. Tá ok? Esses 3 elementos principais relacionam-se da forma como está descrito nessa figura. Eu vou ter um serviço, esse serviço vai expor endpoints, que na verdade são métodos, são operações que são realizadas pelo serviço, e esses endpoints eles são construídos sobre estes 3 elementos, que é o endereço, a forma como é realizado o binding e o contrato, né? O que esse endpoint, o que esse método, essa operação espera que o cliente mande para funcionar. E naturalmente o cliente, para conseguir acessar o serviço, vai precisar respeitar esses 3 elementos. Isso aqui tudo fica mascarado para a gente, né? Quando a gente implementa, então, utilizando o Visual Studio. Essa parte que a gente a gente não precisa fazer nenhum tipo de configuração a mais, né? Porque o próprio Visual Studio ele se encarrega de fazer os mapeamentos que forem necessários. Só que a gente precisa só passar o endereço do nosso serviço que está expondo os endpoints. No treinamento de cadastros do projeto ERP tem uma sessão, um módulo, uma videoaula que vai mostrar especificamente como desenvolver, como criar um serviço, criar um cliente do zero e fazer os dois se comunicarem, tá ok? Muito bem, então aqui eu tenho a estrutura, como é que essas coisas ficam relacionadas, né? Então, na camada cliente, na camada de aplicação do cliente, eu vou ter o WPF, eu vou ter uma camada de serviço, que aí essa camada de serviço vai ter o WCF, e mais os meus componentes de negócio, e vou ter o meu, na verdade não vai ser o Entity Framework, vai ser o meu NHibernate fazendo a comunicação com o meu servidor de banco de dados, que na verdade aqui vai ser o MySQL. Tá ok? O MySQL que a gente utiliza aqui neste projeto. Em relação a uma visão geral da arquitetura, era isso. Então, entendendo isso aqui, eu vou na sequência mostrar como que o código é implementado considerando esses 3 elementos principais, considerando a camada de serviço, a camada cliente e a camada de persistência.